Sejam todos muito bem-vindos ao The Foundry da Ford College. Hoje, a nossa exploração vai mergulhar fundo num dos assuntos mais fascinantes e, digamos, caóticos do desenvolvimento Web3 avançado: como domar a velocidade extrema do processamento paralelo na Solana. Nossa análise anterior cobriu os fundamentos das interações de protocolo, certo? Pois é, agora chegou a hora de descer para a casa das máquinas e olhar as engrenagens da sincronização. O objetivo aqui é entender como manter a ordem rigorosa, aquela consistência absoluta e a coordenação impecável quando temos dezenas de milhares de operações acontecendo ao mesmo tempo a cada segundo. Vamos nessa! E para dar conta de tudo isso, nós temos uma planta baixa bem direta hoje. Começaremos pelo desafio do paralelismo, passaremos pelas 3 garantias de sincronização e, em seguida, vamos entender os padrões de sequenciamento e as estratégias de redundância. Depois, compilamos tudo num fluxo de decisão prático e fechamos com a visão arquitetural completa, rápido e rasteiro. Bom, começando pela nossa seção 1, o desafio do paralelismo e o caos da velocidade. Para visualizar a dor de cabeça que é a falta de sincronização, basta imaginar uma rodovia expressa gigantesca, com umas 50 faixas. Os carros estão voando a 300 km por hora, só que não tem linha no chão, nem regras claras de ultrapassagem. O rendimento é um absurdo, mas a chance de colisão é imensa. A velocidade bruta da Solana, no nível do protocolo, opera bem assim. De um lado, nós temos o Turbine, que foi projetado para pulverizar os blocos em pacotinhos minúsculos para a transmissão paralela. Isso detona a latência, deixa tudo ridiculamente rápido, mas ao custo de gerar momentos de visibilidade parcial no caminho. Do outro lado, fica o C-Level, o motor de execução que deixa múltiplos programas processarem transações simultaneamente. É um espetáculo para a taxa de transferência, só que torna a ordenação global dos eventos totalmente ambígua. Sem uma intervenção na arquitetura, dados críticos vão chegar todos bagunçados. O que nos leva à nossa seção 2, as 3 garantias de ordenação e resiliência. A gente precisa desmistificar a ideia de que sincronização é um botão mágico que simplesmente se aperta e tudo se resolve. Na verdade, nós lidamos com um kit de engenharia que exige concessões muito bem calculadas, baseado em 3 garantias. A ordenação, que impõe a sequência exata e lógica das operações. A visibilidade, que rege o momento em que a rede inteira consegue enxergar aquela mudança de estado, e a durabilidade, que assegura a sobrevivência dos dados frente a falhas. O detalhe mais crítico dessa arquitetura é o jogo de troca entre elas. Em sistemas distribuídos, se apertarmos demais uma dessas garantias, fatalmente as outras vão afrouxar. Exigir uma ordenação super estrita quase sempre atrasa a visibilidade e introduz um pesadelo de complexidade na durabilidade. É literalmente um ato de equilíbrio constante. Com esses pilares estabelecidos, vamos para a seção 3, padrões de sequenciamento. Os padrões de sequenciamento são basicamente as nossas ferramentas para forçar operações dependentes a entrarem na linha. Trazendo esse conceito para a realidade, basta pensar num sistema financeiro, tipo um pipeline de dados de mercado. É cômico, para não dizer trágico, imaginar o estrago que seria se um programa processasse a atualização de preço número N+1 antes da atualização N. Saldos ficariam negativos do nada, liquidações iam disparar por engano e as ferramentas de análise simplesmente colapsariam. A ordem dos fatores aqui altera brutalmente o produto. E como essa ordem é materializada no código, existem 2 caminhos táticos principais. O sequenciamento pelo publicador transfere toda a responsabilidade lá para o início da esteira. O emissor coloca e assina um número de sequência em cada pacote. A ordenação fica fortíssima, mas cria gargalos, já que precisamos de contadores duráveis contínuos. Em contraste, a bufferização pelo consumidor empurra a bomba lá para o final. O emissor manda os dados sem reter estados, totalmente stateless, e quem recebe aceita tudo fora de ordem, guardando em memória. Aí o sistema guarda um tempinho, o famoso timeout, para reorganizar o quebra-cabeça localmente. Avançando, chegamos à seção 4, estratégias de redundância e resiliência na rede. Se a família anterior focava na ordem, essa categoria foca em fazer a informação sobreviver a qualquer custo. Definimos as estratégias de redundância como a decisão deliberada de queimar mais armazenamento e banda de rede para garantir que os dados resistam a quedas, perdas de pacote do turbine e falhas temporárias. Inclusive, explorar o design de resiliência e dominar a aplicação de padrões complexos assim é exatamente o núcleo do que se estuda em profundidade nas trilhas de aprendizado da Ford College. Projetar para o pior cenário é o que separa sistemas amadores de protocolos consolidados.
Na prática, comparando essas abordagens frente a frente, fica bem claro que cada técnica cobra o seu preço. O sequenciamento pelo publicador é excelente para manter a latência baixa, mas tem um modo de falha perigoso. Se o contador corromper, cria-se uma lacuna irrecuperável. A buferização sofre com latência variável e pode devorar a memória do sistema se pacotes perdidos gerarem esperas infinitas. O quórum de confirmação entrega uma durabilidade gigantesca, mas a latência vai para o espaço por conta das esperas síncronas. E, por fim, as escritas idempotentes seguram uma taxa de transferência insana, mas a arquitetura precisa dar conta de divergências temporárias enquanto roda processo em segundo plano para conciliar tudo. É sempre um cobertor curto. Sabendo quais são as ferramentas, entramos na seção 5, o nosso fluxo de decisão. A teoria pura não coloca software no ar. Então, nós usamos um fluxo de trabalho em 4 passos fundamentais. O passo 1 exige dissecar o projeto para achar exatamente onde a quebra de ordem causa falhas fatais no código. O passo 2 define a rigidez. Precisamos de garantias fortes, causais ou só uma consistência eventual da conta do recado. O passo 3 é traduzir essas decisões no design das mensagens, mas o passo 4 é, sem dúvida, a cereja do bolo. Instrumentar a observabilidade. Isso significa embutir ferramentas para monitorar ativamente como os sistemas estão se comportando na rede, porque é a observabilidade que nos permite afinar os tamanhos de buffer e os tempos de resposta depois que a aplicação for lançada no mundo real. E assim, chegamos à seção 6, conclusão e visão arquitetural. Tendo desmembrado todas essas mecânicas, vale a pena dar um passo para trás. Essa diretriz resume a maior lição de design na Solana. Preservemos o paralelismo onde ele é seguro e apliquemos restrições apenas onde a correção matemática exigir. O verdadeiro domínio acontece quando separamos intencionalmente o que é ordenação, o que é visibilidade e o que é durabilidade. Se a precisão absoluta for inegociável, o sequenciamento estrito é a resposta. Mas se a prioridade for uma vazão massiva de dados, adotamos estratégias flexíveis como a bufferização e os processos idempotentes. O crucial é não deixar gargalos de validação corroerem a velocidade incrível que a rede oferece. O que, inevitavelmente, nos deixa com uma pergunta monumental. Como é que todas essas técnicas se comportam quando interligadas em ecossistemas gigantes e de múltiplos locatários? Desvendar esses mistérios e transformar esses modelos lógicos em infraestrutura viva e otimizada é a próxima grande fronteira. E para expandir o domínio da engenharia Web3 e dominar essas arquiteturas em alto nível, o melhor caminho é visitar forge.college e explorar todo o conteúdo por lá. Muito obrigada a todos que acompanharam essa exploração de hoje. Continuem construindo e projetando o nosso futuro descentralizado.